Nós vamos conversar com Jorge Aparecido da Silva, que é o responsável pela central multimídia da Canção Nova. Como é que foi o início da TV Canção Nova, Jorge? Quando eu entrei, teoricamente, a TV Canção Nova já existia. Aqui, ela começou inicial. Ela já tinha começado, só que na época ela tinha uma câmera, não tinha ainda programa definido na televisão, existia um espaço para que ela pudesse operar, que era em torno de meia hora, e logo depois ela começou a ter 2 horas de programação diária. Então era muito precário, vamos chamar assim. Isso foi em torno de 93 para 94, mais ou menos. 94 foi quando começou a se trabalhar ardentemente com isso. E era um galpão bem menor que isso daqui, onde fazia-se alguma coisa a nível de tentativas de desenho animado com motion track, e um programa que pegava o Padre Jonas, um programa da rádio do Padre Jonas, e levava ele para a televisão. Basicamente era isso. E quando foi percebida a necessidade da TV entrar na internet? Isso foi mais ou menos em 97, porque na época não existia ainda uma definição muito clara com relação à internet, mas já tínhamos começado um trabalho com a rádio, a parte de áudio na internet. Isso em 97. E não tínhamos infraestrutura por questões locais, né? Nós estamos aqui no interior do estado de São Paulo, e o interior do estado de São Paulo demorou para se chegar à conectividade à internet. Aquela linha de escada, muito ruim. Então não dava para a gente trabalhar daqui no momento em que pensamos. Mas aí idealizamos um projeto e a partir de 2000 nós começamos a fazer a transmissão. Foi a primeira transmissão, na época era chamada inclusive de Web TV, via internet a nível mundial. Então nós contratamos um provedor fora, fornecemos nosso sinal em 2 links para fazer uma ponte até chegar nele, gerar um streaming, e então ele está disponível na internet. Na época no Brasil ainda era um pouco conhecido isso, mas ele foi acessado nos Estados Unidos, Portugal e alguma parte da Europa. Então ela iniciou-se em 2000. Quando ela começou, qual é a área de alcance da TV? Bom, aí era conectividade, né? Ou seja, a nível de acesso nós tínhamos na época em torno de 1.500 a 2.000 acessos, ok? E ela entrou full time, vamos chamar assim, em tempo real, e por 24 horas. Não tínhamos como detectar a quantidade, porque não existia ainda analisador de log, quanto tinha. Nós sabemos que por acesso, conectividade simultânea, que tinha X mil pessoas, ou na época era 100, 200, 300 pessoas conectadas pegando o sinal. E nós só podíamos saber isso depois de 2 dias, porque um dia chegava o relatório, no outro analisava e depois sabíamos. Então é mais ou menos nessa faixa de 1.000, 1.500 usuários por dia. Você disse que em 2000 ela foi para a internet. Foi para a internet. Aí, se fosse para fazer um balanço, o que a mídia digital agregou à TV? Bom, ela ajudou em quê? Em divulgar, muitas vezes, ao chegar em ambientes, em lugares onde a Canção Nova não era acessível na época. Porque assim como estávamos expandindo ainda a questão de satélite, ampliando canais, nós não pegávamos em todos os lugares como pega hoje. Então tinha localidades, principalmente capitais, que tinham um fluxo de atendimento ou de necessidade de ter o sinal e não tínhamos como instalar e não tinha condição. E via internet essas pessoas podiam ter acesso. Esse foi um âmbito. Um outro foi a nível internacional, porque tinha muito brasileiro que conhecia a Canção Nova na época de rádio, estavam morando no exterior e não tinham como acessar. Aí era impossível, vamos dizer assim, o acesso. E com o sinal na internet conseguia acompanhar os acampamentos, algumas coisas que nós colocamos adicionais, e isso começou a trazer uma iniciativa de querer levar a Canção Nova, levar o sinal da Canção Nova para essa localidade. Foi através disso que fez com que investíssemos num satélite internacional para chegar, hoje como chega em Portugal, Itália. Então foi a partir de uma necessidade que a própria internet trouxe. Então, os fatores que culminaram a TV, o conteúdo da TV e para a web, você diria que foi? Iniciativa pública. Não tinha nada que motivasse de pegar esse conteúdo e colocar lá. Foi simplesmente um olhar tecnológico e dizer, bom, temos a oportunidade, podemos fazer e entramos nisso. O projeto que foi apresentado foi justamente de levar o nosso conteúdo e poder traduzi-los para outro idioma, usar o legenda hoje como conhecido.
Então, na época, em 2000, nós fizemos algum trabalho de pegar parte de algum conteúdo, não foi tudo, tipo de 4 a 5% dos conteúdos, ou 3 a 2 programas, traduzir e colocar a tradução simultânea. Então, ele tinha em áudio em português e a legenda embaixo, na web. No idioma, nós focamos português e depois espanhol. Então, o que foi alterado da TV, né, ou transformado, para ser inserido lá na mídia digital? Na realidade, no canal da TV não se alterou. Ele manteve-se na íntegra, pegávamos ele do satélite e retransmitia. Mas a necessidade de se readequar às realidades da internet, nós precisamos criar algo novo. E isso foi criada a Web TV Canção Nova, tá? Que foi mais ou menos em paralelo com a colocação do sinal da TV na internet. Então ali foi totalmente remodelado. A forma técnica de se aplicar, a gravação, o conteúdo, o formato, então uma série de coisas foram criadas na época que não tinha ainda para se readequar à tecnologia da internet. Poderia afirmar que a TV, daqui a alguns anos, a tendência é ficar mais interativa, senão ela vai perder espaço. Perderia o usuário. Eu não diria os usuários da geração X, nós que estamos acostumados a assistir televisão no modelo. Mas se você pegar uma geração futura, onde aquele jovem que não larga o celular, ele não vai ficar numa programação tradicional. Ele vai responder a algo que esteja mais alinhado daquilo que está acostumado a fazer. Então, sim, a próxima geração aí nós teremos que entender como é que eles trabalham e readequar algumas coisas do seu formato. Como enxergar a TV daqui a alguns anos com esse crescimento da internet? É algo que nós estamos aí lutando, tentando discernir para onde esse caminho vai. Primeiro que nós vivemos numa situação muito complexa a nível Brasil. Nós temos um formato próprio, tudo bem, já foi aderido e pegou, mas nós estamos isolados que não dá muito para copiar o que acontece hoje diretamente nos Estados Unidos e a nível de Europa. Porque o nosso formato ele depende de algumas particularidades. Temos a situação de que o governo nos indicou, mediante a decreto-lei, que temos que usar o Ginga, que é a ferramenta que vai desenvolver a camada de interação com o usuário. Nós temos das TVs, das plataformas smarts, elas querem pegar parte do mercado de interação. Então nós temos aí fabricantes de televisão tentando ter o seu canal de distribuição mídia final com o usuário. Nós temos os set-top box, que são hoje diversos, podemos contar aí 3 ou 4 que estão a nível de top, que também estão entrando. E temos as redes, grandes magazines, Amazon, Google, Apple, que também querem pegar essa fatia do mercado. E nós, como geradores de conteúdo, temos que olhar para onde esse negócio vai. Então, existe uma briga de formatos e padrões para se tentar pegar um meio e readequar isso daqui. No meio disso tudo, o que nós podemos enxergar dentro de uma linha futura? Então, nós temos que dar uma limpada aí nas tecnologias que estão atual, olhar um pouquinho à frente e nos posicionar. Mediante a isso, nós temos a evasão aí do 4K, que vai transformar de novo um modelo de qualidade, vai mexer um pouquinho com a infraestrutura técnica a nível de conteúdo. Nós temos a necessidade do usuário de ter acesso a isso e adquirir equipamentos tecnológicos que permitam se conectar. A nível de Brasil também nós temos um problema, capitais, etc. Então a gente tem tal banda larga, mas no interior já temos problema. Mas a internet, ela tende a entrar dentro da televisão como um modelo caixa e oferecer N e a diversos serviços na regra de on-demand. Hoje nós trabalhamos muito com ao vivo, tem situações que vai ser ao vivo, jogo de futebol, de repente um jornalismo, alguma coisa que de fato faça sentido ser ao vivo. As demais coisas vai cair numa concorrência muito grande muito on-demand. Se pegar a evolução que ocorreu na rádio, nós temos antigamente nós tínhamos 8 a 10 emissoras de rádio, dependendo do lugar onde você estava. Você partiu no modelo de internet para 60 mil opções. A televisão não vai ser proporcional da mesma forma, mas vai chegar no mesmo ano. Quando isso acontecer, então você tem que ter um modelo de interação
concretamente definido na mão do usuário, ou seja, se for a segunda tela, isso tem que estar muito definido, a ponto de você poder ter argumentos e conteúdo suficiente de atrair o usuário para dentro da sua programação. Porque senão você sair num ambiente televisivo de 5 realidades TV aberta, 5 a 8 realidades, para 30.000 realidades e opções, independente da situação, línguas, você vai fragmentar muito o mercado de usuário. Depois o próprio YouTube, transformando-se num canal de televisão, onde a maioria da geração está olhando para ele, você vai ter N pessoas não profissionais, nada contra a situação, mas gerando conteúdo, e muitos conteúdos de muito boa qualidade. E você vai ter isso competindo com a grade justamente da televisão, do gerador de conteúdo aqui para fora. E você tem junto desse mercado a própria, por exemplo, você tem então, a Google trabalhando também, concorrendo comercialmente com a mídia broadcast por lado de fora. Isso vai transformar praticamente em 100% o que é que nós conhecemos hoje de televisão daqui para frente. Temos os grandes players, que seriam, não citei aqui, mas seriam as emissoras de TV a cabo. Elas têm uma concorrente muito forte hoje a nível de internet. Netflix é uma situação que está demandando essa concorrência. Isso também vai vir mais opções também para gerar esse mercado futuro aí do que vai acontecer. Rascunhando a linha, que é difícil você dar um tiro e acertar, você tem aí então uma tendência Netflix no mercado de oferecimento de conteúdo em plataforma. Então você vai ter plataformas no estilo. Você vai ter players por detrás disso fornecendo esse conteúdo e agregando valor particular dentro dele. Então você pode ter uma própria HBO tendo o seu próprio canal, como se acontece com a NFL lá fora. Você tem a BBC agora também começando com isso. Você pode ter as grandes centrais de distribuição de conteúdo, como a Discovery, ESPN, etc., trazendo o seu próprio canal dentro desse modelo. Você vai ter as redes tradicionais e mais as de TV a cabo brigando por esse grande modelo. No início da TV, a interação era feita no carta, com o espectador. Digamos que não posso considerar isso interação, ok? Também não posso dizer que não ocorria, mas era tão distante entre uma colocação e essa mudança impactar numa grade ou num programa que não fazia sentido. Hoje é em tempo real, né? Hoje praticamente... Como é que é os programas com a rede social? A Canção Nova trabalha? Hoje, então, a Canção Nova trabalha com interação de SMS, especificamente, que não chega a ser uma rede social, mas foi um dos primeiros meios que ela entrou para dar a oportunidade do usuário se comunicar com o que está acontecendo. Então, é uma via que não dá 360, mas ela dá 190. Né? O apresentador, sabendo utilizar, ele pode estar acompanhando o que está acontecendo nesse rodapé por informações, ou por ponto, ou até mesmo lendo e interagir com esse usuário. E o usuário pode sugerir coisas em tempo real dentro desse programa, ou citar uma pergunta, ou trazer algo para um entrevistado, e isso ser levado para ele, fazendo parte da pauta em real time nessa apresentação. Isso no SMS, que seria uma tecnologia difícil de você realizar isso. Mas você tem também o Twitter ali já está em tempo real. Então, alguns programas da Canção Nova tem a apresentação, tem o que está acontecendo, e tem alguém ali já trabalhando com o desenrolar do programa no Twitter. Interação em um momento específico, onde o usuário para, já olha, estamos aqui na rede social, o que estão dizendo aí? Ou seja, trazendo uma interação na hora do que está acontecendo. E aquela pessoa que está participando, ele pode fazer perguntas, ela não sendo respondida no ar, ela vai direcionada para o apresentador ou para o entrevistado, e ele pode se interagir com ele desses 6 minutos. Então você tem uma sinergia de integração, em alguns casos 360 e em outros 180, de forma que o usuário pode participar e tem algumas pontes de mudar o desenrolar da programação que está acontecendo. Bom, Jorge, eu queria te agradecer, muito obrigado. Eu conversei com o Jorge Aparecido da Silva, que é o responsável pela central multimídia da comunidade Canção Nova.